Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes, não é? Estamos muito felizes porque Deus é fiel. Ele cumpre com as suas palavras. Quando Deus fala com Abraão pela primeira vez, Deus disse: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu sem saber para onde ia, né? E Deus levou Abraão, certo? Essa história é uma história muito longa. Deus levou Abraão, certo? E Abraão foi para as terras de Canaã e levou consigo também o seu primo Ló, e lá houve uma discussão, e foi aonde Abraão disse a Ló: Ló, não é lícito haver discussão entre nós, entre os meus pastores e os seus pastores. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E Ló escolheu as campinas do Jordão, onde existiam duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas nós não queremos falar disso. Não é porque é muito distante. Então aquelas terras ali, Deus deu para Abraão, certo? E ali foi passando de geração em geração. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, entendeu? Houve o tempo que eles tiveram que descer ao Egito por causa da fome, da seca. Depois voltaram do Egito novamente para Canaã. José faz um pedido aos seus filhos que antes que quando eles fossem subir da terra do Egito, não deixasse ele lá, levasse os seus ossos. E assim foi. Não é? Depois de todas essas coisas, agora vem o Messias. E Deus prometeu todas aquelas terras a Abraão. E agora, depois os filhos de Israel ficam dispersos por toda a parte do mundo. Mas tem uma profecia lá em Isaías que diz: quem são esses que vêm voando? Entendeu? Foi o retorno de Israel para suas terras prometidas. Agora, meus irmãos, foi o que Jesus disse, né? Quando os discípulos chegaram para Jesus e disse assim: olha, vocês vinde vede a estrutura do templo. E eles foram, e Jesus disse a ele: olha, não está vendo todas essas coisas? Não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eles perguntaram: mas quando será isso? Jesus chamou ele e disse: olha, não compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E diz que Jesus subiu no monte e disse a ele: olha, haverá nação contra nação, reino contra reino, peste, que são as doenças, não é? Fome, e mais ainda, isto não é o fim, mas é apenas o princípio das dores. Nós observamos que já houve terremotos em vários lugares, como disse Jesus, a peste, que foi a doença que já dizimou milhares e milhares de pessoas, e também nações contra nações, que nós já observamos algumas vezes, né? Guerra em Israel todos os tempos. E agora, por último, vem aí, não é? Esse conflito entre Israel e o Hamas. Mas nós temos uma única certeza, que em meio a todas essas coisas,
Israel será vencedor, porque Israel, ele não é, o primogênito do Senhor, não é? Israel é o meu primogênito, como diz a Bíblia. Israel é a menina dos olhos de Deus. Então jamais Israel perderá qualquer guerra, seja com qualquer nações. Israel não pode perder, porque esse povo é o povo de Deus. E desde o princípio que tentaram acabar com esse povo e nunca conseguiram, nem vai conseguir. E outra coisa, eu creio que não será necessário, mas a Bíblia diz que numa batalha contra os sírios, nós vamos aqui mais um pouquinho, aumentar esse vídeo, numa batalha contra os sírios, Deus enviou um anjo, em uma noite, ele destruiu 180 mil homens em uma noite. Imagina aí, tá certo? Isso foi em uma só batalha. E a Bíblia também diz lá em Daniel que o guarda de Israel é o arcanjo Miguel. Ele é o guarda de Israel. Eu creio que não será necessário Deus mandar de maneira nenhuma, nem enviar um anjo, nem também o guarda de Israel, que é o arcanjo Miguel. Israel será vencedor nesta batalha, porque Israel, não há ninguém que possa destruir este povo, porque eles são o povo de Deus. E nós temos uma promessa, o apóstolo Paulo, ele diz que todo remanescente de Israel será salvo. Deus abençoe, em nome de Jesus. O tempo é pouco para nós discutirmos esse assunto, mas é um assunto muito maravilhoso e sabemos que a vitória é do povo de Deus, certo? Nós não somos a favor, não é de guerra, de nada, não. Mas quem se levantar contra Israel, certamente será reduzido ao pó. Deus abençoe.